Olá, hoje nossa conversa é com o escritor André Gilst. Ele está revisitando seus antigos contos na reedição de Voando pela Noite, Até de Manhã, seu livro de estreia. 20 anos depois, em que ponto este trabalho ainda inquieta o escritor? Mas André fala também de estreia de seu primeiro livro infanto-juvenil, Histórias de Pai, Memórias de Filho. Na Dica de Leituras, a vida contemporânea, a gente fala de Novos Contos Eróticos de Dalto Trevisan e Rio 7x7, uma coletânea de vários autores. O Leituras conversa agora com André Gilst. André, vamos começar a falar do Histórias de Pai, Memórias de Filho, né? Que é uma espécie de estreia sua no livro infanto-juvenil, né? Mas que são crônicas reportando a experiência da paternidade, né? Quer dizer, como é que surge esse livro, como é a feitura desse livro? Em 2009, quando eu lancei o meu quarto livro, A Liberdade Amarela Inconversível, eu criei o meu site. Senti a necessidade de criar o site para dar maior visibilidade na internet ao meu trabalho. E a menina que fazia a divulgação do site me sugeriu que eu criasse um blog. Já que eu era jornalista, já que eu era escritor, eu tinha que escrever. E o blog seria o canal para isso. E a minha proposta, quando eu criei o blog, 2 meses depois, era atualizá-lo diariamente. E haja assunto para você atualizar um blog de variedades, porque eu não queria fazer uma coisa apenas jornalística, e eu queria alimentá-lo todos os dias. E eu comecei a reparar que as histórias com as minhas 3 filhas, que na época eram menores do que são, eram bem crianças ainda, dariam histórias interessantes, poderiam originar histórias interessantes. E enveredei por aí. Comecei a dar um tratamento, digamos, literário àquelas vivências com elas. Transformei as 3 numa personagem. Se você reparar, não aparecem, no geral, 2 ou 3 crianças, é sempre uma criança. E condensei numa personagem a figura das 3 no blog. E aí, 3 anos depois, no ano passado, em 2012, eu reparei que ali havia um material para um livro. Peguei, então, né, fiz uma recapitulação de tudo que eu havia escrito com esse cunho, né, paterno, e reparei que também havia histórias envolvendo os meus sentimentos de filho em relação às lembranças que eu tenho dos meus pais, que já não estão mais aqui entre nós, né? E reparei que elas se entremeavam e que em muitas histórias com as que eu falava das minhas filhas, havia lembrança dos meus pais. Em praticamente todas, para te ser sincero. E reparei que ali havia um livro. Aí peguei, reescrevi, né, que fiz aquela... Porque você, para publicar na internet, você às vezes tem uma pressa muito grande, aí sai realmente coisas que não deveriam ter saído, ou coisas que deveriam ter saído melhores, coisas que você acrescenta que não pensou na hora. Desse tratamento, digamos, mais literário, mais livresco, né, para o livro impresso, e montei esse livro. Mas não fiz em momento algum, mesmo na hora da montagem, né, da hora da seleção, da edição, não fiz em momento algum com a intenção de ser um livro infanto-juvenil. Aí a Ana Cristina Mello, uma autora que está despontando aí na literatura infanto-juvenil, ela quando olhou falou, olha, na minha opinião, isso aqui é um livro infanto-juvenil, sim. E aí quando eu encaminhei para 7 Letras, né, que é a minha editora, o Jorge Verde de Castro concordou, não, é um livro infanto-juvenil, inclusive a editora até apostou, não é a seara das 7 Letras, né? A literatura infanto-juvenil é meio que, se não é o primeiro ou o segundo trabalho dela no gênero. E foi assim que surgiu o Histórias de Pai, Memórias de Filho, que é um livro, e é uma coisa muito interessante nele, Maurício, ele é um livro fruto da internet, filho da internet. Filho da literatura desbravando né, dessa aventura literária dentro da grande rede, que é uma coisa que eu acho que está ganhando corpo a cada ano, que começou uns 5 anos atrás, né, a gente pode dizer. Agora, essa literatura da internet, quer dizer, ela sofre essa necessidade da urgência, né? Quer dizer, me parece muito, durante um determinado momento... A própria Globo fez muito isso, contratava poetas para fazer determinados poemas de ocasião. O próprio Dumont chegou a fazer alguns poemas, ele publicava em forma de crônica no Jornal do Brasil. Quer dizer,
Esse sentimento do momento não acaba, de certa forma, datando o material? Quer dizer, como dar a ele um certo sentido de permanência, já que ele é escrito para aquilo que a gente, jornalismo, sabe da coisa, a coisa mais perecível que existe é o jornal, né? No dia seguinte já, né? Então, quer dizer, como dar a ele uma certa cara de permanência? Pois é, eu tive inclusive essa preocupação. Muitas das crônicas que eu escrevi, que poderiam até ser... Há contos também, né? Esse livro é uma mistura entre os dois estilos, entre os dois gêneros. E havia, quando eu fui compilar, eu vi que havia coisas que estavam realmente datadas. E aí você realmente, em algum momento, você corre o risco. Inclusive, sobre o Drummond, eu me lembro de um poema que ele escreveu para as Cachoeiras de Paulo Afonso, né? E aquilo ali estava extremamente datado. Hoje em dia, a pessoa lendo aquilo, né, fica como um documento histórico, mas não como uma coisa que possa se remeter a um tempo amplo, né, apenas a um tempo restrito. E aí, realmente, eu tive que... não aproveitei muito material que eu havia escrito nesse universo, né, de vivência de pai, de vivência de filho. E há realmente essa coisa da internet. E aí, quando você... Se alguém tem essa proposta, como eu tive, de fazer um livro a partir das coisas que eu publiquei no blog... Eu acho que realmente tem que ser atemporal, né? Porque muitas coisas vão perder o sentido, vão perder até o próprio entendimento. Mas a internet libertou a gente, né, Maurício? A internet, eu considero, as redes sociais principalmente, ela foi a libertação dos escritores, sabe? Desculpa quem tá muito... Eu adoro o livro impresso, nunca vai morrer, gosto, compro. Mas, na verdade, a gente estava escravo das editoras, escravo das publicações impressas, e você só conseguia ser lido se, por acaso, você arrumasse uma editora, se você conseguisse um espaço no suplemento literário. Você, mais do que ninguém, sabe como que é complicado você conseguir um espaço no suplemento, e mais ainda em editora. Quer dizer, você até publica nas editoras, né? O problema é fazer o livro circular. E a internet, principalmente as redes sociais, nos libertaram. A gente, hoje em dia... A gente publica, a gente coloca, a gente faz agora e daqui a 5 minutos as pessoas estão lendo. E aí sai realmente com as literatices, digamos assim, com erros, com imaturidades. Mas aí depois você tem a opção de corrigir, depois, sabe, melhorar aquilo e colocar numa publicação impressa, fazer um livro. Olha, eu posso dizer que as redes sociais, pelo menos no meu caso, e no caso de muitos escritores que estão por aí, foi um sopro de revigorou a minha literatura, o meu trabalho, certamente. A grande crítica que se faz a essa literatura hoje, né, a voz recorrente, ela fala muito da falta de um crivo, porque o autor, por mais autocrítica que ele faça, ele é o seu pior crítico sempre, não adianta. E o seu pior revisor ainda por cima. Não adianta, a gente sempre, né, sofre. Então, quer dizer, a falta desse debate também, que acaba não se dando com muito pouca frequência nas redes sociais, né? Não acaba criando um certo tipo de escritor que lhe falta não só a autocrítica, mas como respaldo de uma editora mesmo, de alguém que olha aquele material de uma maneira mais crítica? Pode haver isso, mas eu acho que essa falta de senso crítico, isso ocorre em qualquer campo. Na internet tem muita bobeira, muita coisa que não serve para nada. Aliás, eu até diria que é a maioria, e eu arriscaria com uma quase certeza dizer que a maioria do que se publica em Facebook, e aí não só sobre literatura, qualquer coisa, tem muita coisa que não vale a pena, que não acrescenta nada. Mas eu te pergunto, é diferente na literatura, no material que as editoras colocam na praça? É diferente no cinema? É diferente no teatro? O que as editoras colocam, 100% se aproveita? O que as gravadoras colocam, 100% se aproveita? Eu acho que aí, então, é que no teatro, 100% se aproveita? Eu acho que não. Eu acho que na internet isso é mais visível, justamente porque falta esse crivo, e porque a coisa é instantânea, a coisa não tem controle. O livro impresso, há barreiras, né? há horizontes, o CD é a mesma coisa, o teatro é a mesma coisa. Na internet, não. Na internet você coloca e está ali, vivo, sabe? Uma coisa que foi feita 30 segundos antes. Então, eu acho que isso
realça, tem um destaque maior na grande rede. Agora, ela não é a única que coloca, ela não é a única forma de expressão de comunicação que coloca coisas ruins para o grande público. O teatro coloca, o cinema coloca, a literatura coloca, a imprensa coloca, a música coloca, e vai por aí, as artes plásticas, por aí vai. A música sobretudo. Nossa, te falar. Agora, o livro, ele de certa forma, ele não expressa essa urgência, né? Me parece que é um livro, não digo mais pensado, mas um livro que, de certa forma, você, na reescrita, talvez o tenha elaborado com mais cuidado, procurando aqueles conceitos gerais do que é verdadeiramente pedido numa crônica, né? E tal. Quer dizer, também como é que foi esse trabalho? Aí realmente entrou um crivo muito grande, eu procurei ter uma autocrítica muito grande. Depois que você escreve, depois que você tem um certo tempo de estrada na literatura, você aprende uma coisa que eu acho que é fundamental para o escritor. Você romper o laço sentimental que você tenha com o teu texto. Porque há textos que realmente te cativam, não pelo valor literário, mas pelo que eles representaram no momento que você escreveu, sobre o assunto que você escreveu, ou às vezes, muitas vezes, para quem você escreveu. Só que isso não deve, na hora de você selecionar o teu material, isso não deve ser preponderante. O que deve ser preponderante é o teu olhar técnico, um olhar que você burila ao longo do teu tempo como escritor, ao longo da tua experiência como autor. E para que não haja qualquer dúvida, para que não haja qualquer, qualquer nesga de sentimentalismo em relação ao texto, em relação ao livro, a textos que eu selecionei, eu sempre entrego para uma terceira pessoa e deixo na mão dessa pessoa. Olha, dê um ranking, dê nota de 0 a 5, de 0 a 10, faça o que você quiser. Mas o teu olhar, eu estou te entregando justamente porque o teu olhar vai ter o distanciamento sentimental completo do meu texto, entendeu? E eu acato o que a pessoa diz, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não deve sair, isso aqui deve sair. E eu faço isso e tem dado certo. Já tive 2 ou 3 experiências nos meus livros mais recentes em relação a isso, de ter já esse distanciamento sentimental em relação aos meus textos, já trabalhado em mim, já amadurecido. E para não ter qualquer dúvida, eu entrego para uma terceira pessoa e deixo na mão dela. Fique à vontade, não faço qualquer comentário em relação ao material que eu estou entregando, se gosto mais daquilo, não caminho por aí, e deixo na mão dela a seleção. E tem dado certo. Tem dado certo. Você está relançando o seu primeiro livro, essa aqui é a primeira edição. Essa é a primeira edição, novíssima, mas até que saiu da gráfica agora. Foi a edição que eu li, mas há muito tempo, né? Não sei quanto tempo, mas já faz um bom tempo. Ele é de 1996. Né? Tem 17 anos. 17 anos, Mas uma coisa que, se eu lembro dos contos bem da época, era um reflexo muito grande do que foi a geração dos anos 80. Virada dos 80 para os 90. Isso não é? Aquela que era uma geração que tinha algum reflexo das gerações anteriores, o fascínio pelo carro, né? E uma certa hedonismo, digamos assim, do que foi reflexo da geração marginal, que é a geração imediatamente anterior, né? E os contos não foram mudados, exatamente para que ficassem esse reflexo da época, né? Quer dizer, como é que também foi esse trabalho de reedição, né? Foi mantida, inclusive, a mesma foto da capa, foto, né? O livro aumentou porque o corpo da letra ficou maior e tal. A gente manteve, eu e a editora, a gente resolveu. A única mudança que foi feita foi adequar os contos ao novo acordo ortográfico, né? Isso aí realmente tinha que ter sido feito. Mas eu não mudei uma vírgula, não mudei um verbo, mantive todas as minhas imaturidades, não apenas de escritor, como maturidade de pessoa, né? Esse livro foi escrito há 20 anos, em 93 e 94. Porque eu pensei assim, em determinado momento eu pensei, ora, imaginemos os Beatles, se ao lançarem o Abbey Road e o Let It Be, que foram os últimos álbuns, e eles fossem na reimpressão, na reprensagem do Please Please Me, que foi o primeiro, regravar tudo de novo, não teria sentido, entendeu? E eu caminhei mesmo por aí, fiz esse paralelo até com uma banda de rock, falei, não, ele vai sair do jeito que eu escrevi,
com o perdão aí das literatices, das imaturidades, porque ele retrata uma época e retrata um autor que eu sou. Eu acho que são poucos, você deve até saber muito mais do que eu, se existem autores que na segunda, terceira, quarta edição mudam os textos, consertam. Eu não tive nem tempo, não teria nem tempo hábil para isso, né, devido aos afazeres do dia a dia. Mas o que eu achei legal é que realmente ele saísse com a roupagem que ele teve na época, em 1996. Retratando, inclusive, aquele universo de uma geração. A minha geração que nasceu no final dos anos 60, ela não sabe, eu acho que ela não soube muito o que ela veio fazer no mundo, entendeu? Ela vivia aquele espectro da geração que estava 5, 10 anos na nossa frente, que passou todo o período da ditadura, querendo um país melhor, ou alienada, né, em relação ao que acontecia. E a gente, de repente, ganhou uma democracia de presente, inclusive eu abordo isso num dos contos. A gente ganhou uma democracia de presente, só que a gente não sabia o que a gente iria fazer com aquilo, porque a maioria de nós não teve uma criação política, uma formação política. Fomos tendo ao longo da vida, fomos tendo ao longo das nossas vivências. Então eu retrato muito nesse livro uma geração meio, tá, tudo bem, inclusive até a fala de um dos personagens, tudo bem, pode falar mal do presidente agora, né? Foi um baque para a gente, né, a redemocratização em 85. Eu acho que isso está muito exposto no Voando pela Noite. E os elementos, né, que acompanham os jovens até hoje, né, as noitadas, os desencontros amorosos, a busca constante pelo afeto da outra pessoa, do homem, da mulher. Tá? O livro caminha muito por aí. É um livro pelo qual eu tenho realmente muito carinho mesmo. Às vezes eu olhava assim e falei, nossa, como é que eu pude ter escrito isso? Tal? Mas deixa, vai ficar assim. E o mais bacana, só para arrematar esse ponto, o mais bacana é que nesse livro os personagens, eles deixam um recado em secretária eletrônica de fita cassete, eles ligam com ficha de orelhão, não há celular, os carros têm carburador, essa coisa toda, né? É uma viagem realmente no tempo, é bem bacana. E é um tempo tão recente, né? E a gente parece estar falando de 1800, alguma coisa. 20 anos atrás, com certeza. Né? O João Baldo Ribeiro, ele conta uma experiência que é interessante, que quando ele teve que fazer a reedição do primeiro romance dele, O Setembro Não Tem Sentido, e aquilo o angustiou muito, né? Porque ele queria mudar, mas achava que não tinha o direito de mudar, e optava por não mudar, mas que foi o livro assim que ele mais demorou na revisão da reedição do livro, exatamente por conta dessa angústia, né? De perceber a imaturidade dele ainda como escritor, né? Quer dizer, como foi domar essa angústia também? Ele deu um pouco essa angústia, não deu? Quer dizer, como é revisitar esse texto? Sim, às vezes eu via assim, construções frasais, lia construções frasais, verbos às vezes mal colocados, verbos assim que não era exatamente, eles não exprimem exatamente o que eu queria expressar naquele momento, entendeu? Frases que eu hoje certamente ou não teria escrito ou teria escrito de outra maneira, situações dos personagens que certamente eu teria construído de outro jeito. Mas foi uma opção. Se eu mudar, se eu colocar a minha visão de agora, tanto como autor como pessoa, e a maturidade da pessoa, ela influi muito na maturidade do autor, do escritor, certamente, se eu fizesse isso, seria um outro livro. Eu acho que perderia o sentido. Então, eu fui tentado a mudar, a refazer, mas eu falei, não, eu vou mantê-lo do jeito que tem, porque ele não é um Voando pela Noite 2. Ele é aquele que surgiu naquela determinada época e ele vai sair assim. Só revisamos lá, né, para colocá-lo de acordo aí com um novo acordo ortográfico, só isso. Mas o conteúdo é o mesmo. E agora, há um diálogo dele, pelo menos assim o que eu lembre, porque quando eu li o livro, foi junto com o seu já segundo livro, né? Solidão do Livro Emprestado. Solidão do Livro Emprestado, Eu acho que eu li paralelo os dois, né? E eu percebi um certo diálogo entre os o livros, primeiro e o segundo, do ponto de vista temático mesmo, né? Quer dizer, a mesma angústia dessa vivência urbana, né? E que por mais presença que se tem ao redor, há sempre uma solidão muito intensa, né? Das pessoas. As pessoas
talvez reflexo até de um certo individualismo, que é muito comum na nossa época, né? E está muito presente nos dois livros, né? Você sente um pouco isso nessa releitura? Quer dizer, como é que você vê a presença desse livro na sua obra posterior? É porque, na realidade, o Solidão do Livro Emprestado, ele foi escrito nos anos posteriores ao Voando pela Noite, e ele guarda, inclusive, muita coisa que, um ou dois contos que estão no Voando pela Noite, talvez eles devessem estar no Solidão do Livro Emprestado, casariam melhor ali. E algumas coisas do Solidão do Livro Emprestado poderiam estar no livro anterior. Foi realmente um universo que permaneceu, que, digamos, teria sido uma continuidade, entendeu? Mas já com mais, digamos, apuro literário, com uma vivência maior em relação a como compor um personagem, como fazer um diálogo, conquistar um leitor, a como expor realmente o teu pensamento através de um diálogo com o personagem. Ou seja, o Solidão do Livro Emprestado, meu segundo livro, ele é o Voando pela Noite, digamos, mais amadurecido, mais crescido, com mais vigor, com mais talento literário, certamente. E essa coisa da solidão urbana, que é uma marca muito forte no meu texto, e eu acho que sempre vai ser, e eu tenho até uma certa vaidade em relação a isso, a ser meio que um megafone em relação a essa coisa, né? Denunciar como somos solitários, né? na nossa vida, e realmente ela permeia eles dois com mais intensidade, mas ainda você vai encontrar isso, inclusive no próprio Histórias de Pai e Memórias de Filho, aí, com certeza. É uma obra que dialoga entre si. Né? Tá ótimo, André. Obrigado por sua participação. Obrigado pela participação aqui, é um prazer estar aqui. Obrigado. Existem escritores emblemáticos pelo estilo e pela administração de sua privacidade e de sua carreira. O caso mais representativo deste fenômeno em nossas letras é Dalto Trevisan, O Vampiro de Curitiba, nome de um de seus livros, mas também representação de seu isolamento ferrenho. Assim, um novo livro de Trevisan é sempre uma novidade e um déjà-vu. A edição de Novos Contos Eróticos pela Record demonstra esta certeza. Alguns textos estão em outras antologias, mas aqui chegam recriados. Não se pode falar de uma obra definitiva e acabada de Dalto Trevisan, pelo menos por enquanto. Cada edição é um novo livro, ditado pela obsessão do escritor em reescrever seus textos. Os personagens também se repetem. Uma gente miúda, às vezes desgraçada, que caminha sem sentido por Curitiba. E de onde vem o encantamento de seus textos? Exatamente da forma direta e objetiva com que escreve. Mesmo falando de erotismo, Trevisan cultiva certos mistérios e insinuações, além de uma precisão linguística que fazem de seus contos um exercício poético que comove e deleita. A busca da renovação pode estar na capacidade de entender uma cidade, um tema, uma condição. É isso que vem procurando as oficinas literárias. Nascida de um desses exercícios, o livro Rio 7x7, lançado pelo selo Off Flip, reúne contos de 7 autores participantes de uma oficina literária ministrada pela escritora Nilza Rezende. Cada autor escreveu 7 contos e assim nos mostram um Rio de Janeiro sob novos olhares. Naturalmente que a diversidade é a principal marca deste trabalho. São vozes que se revezam, líricas ou trágicas, ferozes ou pacíficas, mas sempre uma forma nova de dizer verdades e impressões. Outro aspecto que une os textos é a análise do cotidiano moderno. Alguns contos parecem mesmo nascidos nos jornais, mas, claro, escritos com rigor estético, com força literária. E assim vão selando a certeza que literatura é, sobretudo, beleza e vida. 2 cidades e várias vozes, Novos Contos Eróticos de Dalto Trevisan e Rio 7x7, uma antologia com vários autores. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.